Olá, povo! Vocês estão bem? Hoje na aula a gente vai falar um pouquinho do there to be no tempo presente. E se só de ouvir o nome da matéria você não reconheceu, vamos simplificar. There to be é o verbo haver. E o que é importante a gente observar também logo no início dessa aula é que o verbo haver em português, ele não tem alteração de singular para plural. Então, por exemplo, se eu fosse falar que tem um menino, eu poderia dizer que há um menino. Se houver mais de um, eu também vou falar há dois meninos. Ele não alterou. Porém, em inglês não é bem por aí que vai funcionar, porque a gente vai ter um haver para coisas no singular, ou seja, para uma coisa só, e a gente vai ter um haver para coisas que estão no plural, para mais de uma. O haver em inglês no tempo presente, ou ele vai ser there is, ou ele vai ser there are. E aí, como é que a gente vai fazer para saber qual que usa para uma coisa só e qual que a gente vai usar para mais de uma? Na realidade, você pode só decorar a matéria qualquer qual e ponto, acabou. Mas se você quiser aprender um macete, presta atenção nisso daqui. Conta quantas letrinhas tem there is. E agora, conta quantas letrinhas tem there are. Então, a gente vai combinar o seguinte. Aquele que tiver mais letra serve para mais coisa. Aquele que tiver menos letra serve para uma coisa só. Só de bater o olho já dá para ver que o there is, então, vai servir para uma coisa só. E o there are, que é o que tem mais letra, vai servir para mais de uma coisa. E até aqui é só isso mesmo, tá? A matéria é super tranquila. E uma outra coisa dessa matéria, que no fundo acaba deixando ela ainda mais fácil, é que a gente vai usar o próprio there is e there are para negar e para perguntar. Então, se eu quisesse negar com esses dois, o there is, ele vai virar there isn't, ou there is not, tanto faz, você pode usar separado, e o there are vai se transformar no there aren't, ou there are not. Já para perguntar, basta jogar o verbo to be lá na frente, então vai ficar is there e are there. Vamos fazer um de cada, afirmando, negando e perguntando, só para a gente colocar em prática. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Há um livro na minha mesa. Como é uma coisa só, eu vou usar o there to be que tem menos letra. Aí, no caso, é o there is, então vai ficar there is a book on my table. Pra gente negar essa frase, basta colocar o not em seguida ou juntar ele com is, vai ficar there isn't a book on my table. E para perguntar, basta inverter de lugar o there com is, vai ficar is there a book on my table. Agora pensa comigo um exemplo no plural. Há livros na minha mesa. Como há mais de um, eu vou ter que usar aquele there to be que tem mais letra. Então é o there are. A tradução dessa frase ficaria there are books on my table. Para negar, basta acrescentar o not. Vai ficar there aren't books on my table. E para perguntar, só inverter are there books on my table. Até aí, sucesso, mas calma. Não vai embora que eu ainda preciso falar um negócio. Em português, às vezes, em vez de usar o verbo haver, há alguma coisa, a gente fala que tem alguma coisa. Então, há um menino na sala, tem um menino na sala. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso daí, porque ter em inglês a gente fala to have. E esse have não tem nada a ver com haver do inglês. Então, se está lendo uma frase, tem dúvida se o tem é do verbo haver, substitui. Ah, um menino na sala, tem um menino na sala. Substituição possível, você tem que usar esse there is, there are. Já na frase eu tenho um carro, não dá para você trocar esse ter por haver. Eu há um carro não faz sentido. Então aí é o verbo have, tá bom?